vários aspectos da miopia, que eu considero assim, basicamente 3 aspectos, dois essenciais. O primeiro aspecto é na adaptação das agências, no caso de publicidade, né, para a internet. O primeiro passo, a primeira miopia, é entender a internet como mídia é um grande equívoco. A internet não é mídia. Você falar que a internet é uma mídia, como uma televisão, como um jornal, é um equívoco grande, porque a internet não tem só a comunicação, ela tem pessoas, ela é uma rede de pessoas. Então, entender isso como mídia simplesmente você vai cometer erros mais adiante. Você remete a um erro na concepção da sua campanha, na concepção do seu marketing. Você vai começar a entender, você tem a mídia tradicional, que é a televisão, o jornal, você tem veículo impresso, você contrata alguém para disseminar a tua mensagem. Você paga a televisão, né, para veicular aquele comercial que você produziu. Você paga a revista um espaço X, Y para exibir uma publicidade que você criou. E você na internet você tem os portais que são uma analogia das revistas. Tá certo? Mas é um grande erro, eu acho, na minha visão, você anunciar no portal. Você pode anunciar no portal igual na revista. Você tem lá, contrata um banner, que é um espaço publicitário, que tem uma medida específica, que, no caso, vai ser exibido lá por um período específico de tempo e coisa e tal. Então, quer dizer, você vê a internet como mídia, você é induzido a um erro recorrente. Tá? Um dos erros é, por exemplo, você entender o seguinte: o usuário de internet não é espectador. Você tem lá, você tem uma televisão, você tem alguém assistindo. Você tem um jornal, tem alguém lendo. Você tem na internet, você tem alguém interagindo. É diferente, é um processo interativo do outro. As mídias tradicionais, elas são todas monoemitidas, né? Você tem um emissor e vários receptores. Na internet você tem vários emissores e vários receptores, e você não tem nem claramente a distinção entre um e outro. Então você pode dizer que na internet, ela na verdade não tem emissor nem receptor, ela tem interagentes. São pessoas que produzem e consomem informação ao mesmo tempo. É o seguinte, é uma teoria, eu comecei a analisar que os geeks mudaram. Né? O nerd de 10 anos atrás era aquele cara realmente recluso, com problemas sérios de relacionamento. E o geek não, muito pelo contrário. O geek, eles são seres sociáveis. Eu sou um geek, não estou dizendo que não, né? Eu acho que até rotular é muito complicado, porque você hoje rotula internauta e não internauta, mas nós estamos aí no ITIC de 2008 com 48% das pessoas do Brasil inteiro conectadas. Então, já esse número passa de 50%. Então, aí os diferentes vão ser os desconectados. E como é que a gente vai chamar eles, então? De desconectados? Você, para produzir um site, você tinha que saber fazer HTML. Você não tinha nenhuma ferramenta de produção. Em 2001 é que passaram a perceber que o usuário era importante. Curioso isso, né? Como é que pode? O cara faz um site na internet e descobre que ele faz para alguém. Parece até que até então ele não fazia para ninguém, fazia para si próprio. Então descobriram que o usuário é importante e começaram a criar o conceito da usabilidade, da acessibilidade. Passaram a adotar os padrões web, que uns chamam de tableless, mas é web standards mesmo. E com isso tudo, configurou essa mudança de paradigma, ela configurou o que chama de Web 2.0, que, na verdade, é um termo esquisito, porque ele presume que houve uma Web 1.0. Então, a gente deve estar agora então, na Web 2.4, 2.5, Release 10. Né? Por exemplo, quando você entra na internet, você passa a ser um novo player, um novo usuário, você tem, dentro do teu meio digital, os mesmos laços que você tem no mundo físico, que as pessoas chamam de laços fortes, né? Depois você começa a se relacionar e descobrir outros grupos, é que você começa a se relacionar por afinidade com pessoas. E você passa a ter mais laços fracos. Então, à medida que você vai subindo na pirâmide, ou seja, à medida que você vai sendo reconhecido, à medida que você vai ganhando reconhecimento, você vai aumentando o seu número de laços fracos. Você vai chegar a um ponto em que a maioria dos seus relacionamentos em ambientes virtuais são laços fracos, né? Então, a pirâmide ela define muito bem isso, porque você entende claramente, consegue ver claramente que a tecnologia é apenas um pedacinho. Tá? Então, você tem, por exemplo, no aspecto jurídico, o cara tem um advogado, e aí chamam um perito, né, que eles chamam de perito. Para a internet, chamam um perito da internet, não é um sociólogo,
não é um psicólogo, não é um comunicólogo, não. É um cara de analista de sistema. O conhecimento desse cara é muito restrito à tecnologia. Ele vai dizer se isso tecnologicamente é assim ou assado. Mas o cara não vai dizer se isso culturalmente é assim ou assado, excelência. Entendeu? Se fosse assim, não aconteceria a aberração que está acontecendo agora no Paraná, que o juiz decidiu que a ferramenta peer-to-peer é uma ferramenta pirata. Quer dizer, usando o mesmo termo da miopia, é uma miopia jurídica absurda, né? Que o cara não enxerga, o cara faz download do produto, faz download de qualquer coisa que seja disponibilizada numa rede peer-to-peer. Inclusive, produtos lícitos que são distribuídos para a rede peer-to-peer. Inclusive, telefonia online. No Skype usa a rede peer-to-peer. Usa uma solução parecida com peer-to-peer para funcionar, para se comunicar. Então, quer dizer, mas essa construção dessa imagem é um outro papo, quer dizer, é uma construção midiática, e o cara está contaminado. São pessoas, a maioria desses juízes, desembargadores, são pessoas que a única forma de interação com a internet que eles têm é através do e-mail impresso. Que a secretária imprime o e-mail, ele responde o rascunho, manda ela arquivar o rascunho e responder para o cara. O cara não tem a menor noção. E são pessoas que, como eu falei, não têm noção, nunca vão ter. Nem que queiram. Os caras culturalmente não têm condições de entender o que está acontecendo. Então, a miopia, digamos assim, ela pode ser miopia de marketing digital, ela pode ser miopia digital de um sentido muito mais amplo. Ela se dá no momento em que tem gente que não vai conseguir entender o que está acontecendo. E isso vai gerar uma mudança de paradigma tremendo. E eu torço que, por exemplo, nessas eleições agora de 2010, isso se reflita nas urnas. Eu acho que vai ser divertidíssimo acompanhar as eleições, porque vai ter muito político usando experts em mídias digitais e fazendo os velhos spams de sempre, ou criando bots aí no Twitter, que quando o cara escreve uma palavra, o cara manda, olha, o deputado fulano de tal também pensa em você. A gente vai ser invadido aí por campanhas desse tipo.